Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Naturalmente que num requerimento tão focado, nesta altura, não há muito mais a acrescentar, mas eu salientaria que, de acordo com a iniciativa do PSD, nós estamos a discutir uma matéria que é relevante e que continua atual, embora num enquadramento diferente daquela em que foi colocada. E não é o requerimento, eu ouvi aqui dizer que o requerimento era extemporâneo, o requerimento não é extemporâneo, a resposta é que provavelmente será, porque o requerimento foi feito naqueles termos, com a situação que havia naquele momento. E eu acho que nem a resposta é extemporânea, porque estamos numa realidade que permanece e, obviamente, que a resposta é muito útil, embora a realidade tenha mudado um pouco. E mudou um pouco até para se ter acentuado. Aquilo que era uma situação particular passou a ser uma situação generalizada e, portanto, exige ainda mais atenção. Onde nós focamos no ano passado a nossa atenção e questionamos muitas vezes a Sra. Ministra, tem a ver com aquilo que foi referido ainda agora pela Sra. Deputada Diana Ferreira e que é provavelmente o mais difícil de lidar nesta situação do encerramento das escolas, que é a conciliação entre as responsabilidades parentais de acompanhamento dos filhos quando eles ficam em casa porque a escola encerrou e as responsabilidades profissionais das mesmas pessoas, dos pais, que estão em teletrabalho. E há uma tendência para se achar que o teletrabalho e o acompanhamento aos filhos é uma realidade absolutamente conciliável quando não é verdade. Depende de muitas circunstâncias, depende da idade dos filhos, depende da exigência do teletrabalho dos pais, depende do número de filhos, depende da capacidade cognitiva dos mesmos, depende dos meios informáticos que a família tem, depende da rede que tem em casa e, portanto, há muitos fatores que facilmente levam a desigualdades. Isso não foi ignorado, por exemplo, na decisão ou não de encerramento das escolas. Sabia-se disso e, portanto, todos temos noção que é uma decisão de fim de linha e que se tentou evitar ao máximo, exatamente por isso, porque esta realidade é promotora de desigualdades. Não é indiferente a isso também algumas opções que o Governo tomou, por exemplo, na questão da distribuição de meios informáticos para que os alunos pudessem ter ensino à distância, por duas razões. Um, porque não se cumpriram prazos. Dois, porque se optou, como é tendência deste Governo e compromisso ideológico, de os meios que houve distribuir sob um princípio de universalidade. O que é que acontece? Neste momento há crianças que já tinham computadores e que, entretanto, receberam, e há outras que não tinham e continuam a não ter recebido, porque não é suficiente a priorização que se faz aos escalões do abono de família para que esta distribuição seja efetivamente feita em primeira instância aos que mais precisam. Portanto, do nosso ponto de vista, o que pedíamos à Sra. Ministra era para nos dizer da avaliação do Governo, uma vez que já estamos no segundo confinamento e na segunda vez que as escolas encerram ao mesmo tempo em que há uma obrigação geral de permanência em teletrabalho, o que é que da primeira para a segunda se conseguiu melhorar e o que é que neste momento se pode também fazer para que famílias que neste momento, e começou segunda-feira, estamos ainda com poucos dias desta realidade, mas famílias que neste momento estão com filhos em casa a ter aulas, filhos que ainda não estão em idade escolar, teletrabalho, e portanto são realidades que não são mesmo conciliáveis. E portanto, havendo um horizonte de prolongamento desta situação, é preciso terem atenção que os apoios sociais têm que ponderar a hipótese de o teletrabalho ter que ser suspenso e, portanto, de haver pessoas que tenham mesmo de deixar de trabalhar, que não podem perder os seus rendimentos por uma realidade que lhes é estranha. E como é que o Governo pode ponderar essa realidade? Ou se o Governo acha, ao contrário daquilo que é a nossa opinião e aquilo que temos ouvido, que efetivamente vai ser possível durante todo este período manter estas famílias, como disse, nesta circunstância, em que há muitas famílias em que há uma pessoa que está, o pai ou a mãe, em teletrabalho, há crianças, às vezes mais do que uma, que estão em aulas e depois outras crianças mais novas, normalmente, que não estão sequer em idade escolar. Como é que se concilia tudo isto? Muito obrigado. Senhor Deputado, aqui a preocupação, penso que também foi comum na preocupação da reativação do apoio que fizemos e, nesse sentido, também
percebendo aquilo que transmite quanto às dificuldades muitas vezes que as famílias sentem. É uma dificuldade real, mas ninguém diz no momento que vivemos momentos fáceis. Todos vivemos momentos de uma exigência imensa, com a necessidade deste esforço coletivo de todos na fase que vivemos.